E esse livro, Danusa, ele fala sobre o quê? É uma ficção que mostra guerra entre mundos? É isso que você apresenta nele? Eu escolhi um formato de ficção pelo seguinte motivo. Quando você pega um livro e vai pelo lado teórico, você atinge um público mais específico, né? Não é todo mundo que tem a disposição de ler um livro teórico sobre o assunto. Então, a minha ideia de fazer a ficção era atrair um público maior para esse universo. E aí eu crio todo um cenário ficcional, mas contendo informações baseadas em pesquisas, e eu também trago elementos históricos que de fato aconteceram. Então eu trago elementos históricos e encaixo na narrativa. E aí eu conto toda a história, né, dentro do que eu pesquisei, sobre essas influências que a gente teve no início da humanidade, né, tanto em termos genéticos, né, quanto em termos de civilização também. E por que a nossa sociedade é do jeito que é, por que a raça humana é do jeito que eu acredito que é devido a essas interferências que tivemos lá no início. E aí dentro desse cenário, né, porque os abduzidos eles tomam conhecimento disso, e começam a entender todas essas estruturas sociais que temos, né, porque nossa sociedade ela é muito problemática, né. Então é uma interpretação que eu dou para explicar muito dessa problemática social que temos, né? E aí, dentro da trama, os personagens viajam a outros planetas. Eu abordo temas, por exemplo, como relacionamento entre seres de planeta diferente, né? Se é possível, se não é, como seria, como ficaria. E as consequências no planeta Terra mediante um contato ufológico, que eu acredito que não está longe. Né? Então, dentro da minha ficção, eu idealizo, né, eu faço uma projeção do que eu acredito que vai acontecer com as nossas estruturas sociais, assim que tivermos um contato. E o livro, ele menciona esse contato, é isso? Ele, assim, a prévia que você pode dar dele pra gente é o que é? Ele acontece em que ano? Ele acontece no ano de 2031. Certo. E aí é uma abdução assim, de 3 pessoas, mas com vários testemunhos, né? Várias pessoas testemunhando, porque essa abdução ocorre em plena Champs-Élysées, né? Então acontece lá, entendi. A nave desce, né? Paira sobre o Arco do Triunfo e leva 3 pessoas junto. Acho que agora saiu um chiadinho. Acho que é do microfone do Cristiano que tá aqui. Mas pode continuar, desculpa. Agora. E aí essas 3 pessoas, né, uma brasileira, um sul-africano e um italiano, os personagens principais, eles são levados a bordo. Nessa nave eles tomam conhecimento de toda a história da humanidade, né, a história que foi muito mal contada, encoberta e tudo mais. E não só isso, né, eles estavam sendo comunicados por conta de um episódio, de uma possibilidade de um apocalipse, né? E aí, né, isso traz às claras a influência de um grupo que sempre controlou a Terra. Que aí no meu livro eu dou um nome a esse grupo de Divi Filhos, que teria origem lá na Roma Antiga, lá com a guarda pretoriana. Divi Filhos? Sim, só que é ficcional. Tá. Por quê? Porque eu acredito... Mas você se baseou em alguém, não? Você se baseou numa história real, alguma coisa que se aproxima disso? Não, assim, eu acredito que exista, sim, um grupo que controle a humanidade. Certo. Só que falar que se sabe o nome, eu acho que ninguém sabe o nome. É tão secreto que ninguém sabe como eles se auto-intitulam. Então, eu acho que se eu trouxesse o nome, por exemplo, os Illuminati, eu acho que ficaria um pouco clichê. Porque eu não acho que esse grupo se intitule como Illuminati, é como nós os chamamos. Então eu escolho um nome que tem origem lá na Roma Antiga, porque existem teorias de que esse grupo, né, os Illuminati, teriam se iniciado lá com a guarda pretoriana, né, no Império Romano. Então eu trago elementos, né, só que aí eu eu dou um nome ficcional a esse grupo, colocando eles como emergindo ali na história, né, da Roma Antiga. Mas aí eu trago elementos que de fato aconteceram, né?
eventos, por exemplo, do incêndio da Biblioteca de Alexandria, a questão da batalha da Cleópatra, né, lá no Egito, que ela se suicida e tudo mais. Então, todos esses elementos históricos que de fato aconteceram, eu encaixo na trama.